Muito bem. Em nome do Senhor Jesus, eu quero falar um pouco sobre os dízimos e sobre as ofertas. Eu costumo entrar já no vídeo orando, mas esse agora eu não entrei orando. Eu entrei agora mostrando já diretamente para aqueles que têm dúvida dos dízimos e das ofertas, a qual os dízimos e as ofertas são ordenância de Deus para cada um de nós, para que haja mantimento na casa do Pai. Essa casa do Pai a qual Deus fala são as igrejas evangélicas, as igrejas que mantêm a palavra de Deus viva. Porque sem os dízimos e sem as ofertas, não haveria igrejas abertas. Porque os dízimos é para que mantenha a igreja do Senhor aberta e resgatar muitas almas que estão nas garras de Satanás. Muito bem, as igrejas evangélicas, se não tiver esse mandamento do Senhor em tuas mãos, certamente a igreja não prosperará. Certamente a igreja não estaria nos quatro cantos do mundo, como tem muitas igrejas grandes aí nos quatro cantos do mundo, mas é o governo que ajuda? Não. O governo, se for pelos governos de todos os países, de qualquer país, as igrejas evangélicas estão tudo fechadas, porque eles não ajudam em nada. Eles não ajudam porque eles querem ver as igrejas fechadas, eles não querem ver o povo salvo, eles querem ver o povo como um monte de ignorante, não conhecer a verdade, não conhecer a santidade, porque se não tivesse as igrejas evangélicas, o povo não conhecia a verdade, porque ia conhecer o quê? As religiões, porque as religiões escondem a verdade. Esses ensinamentos só pode dar pelos pastores preparados, capacitados pelo próprio Deus. Quando os próprios pastores têm que conhecer a verdade, falar a verdade para o povo. Ensinar a verdade não é obrigar o povo da dízimo e da oferta, não. É o contrário, é ensinar a verdade. Quando a pessoa é ensinada verdadeiramente, ensinada sobre os dízimos e sobre as ofertas, essas pessoas passam a conhecer já desde aquele momento, o caminho da obediência para com Deus Todo-Poderoso. Não é como muitas religiões que nem ensina nem sequer o caminho da salvação. Porque se pelo menos as religiões ensinassem o caminho da salvação, que ensinasse que somente Jesus Cristo é o Salvador, já era uma grande coisa que as religiões estavam fazendo. Mas nem isso faz. Mas o que eu quero falar aqui? Qual é que é a definição desta pregação e dessa orientação? Porque tem muitas pessoas aí que diz que são evangélicas, que segue o caminho do Senhor, anda falando por aí que os dízimos e as ofertas não são mandamento de Deus, quando estão distorcendo a palavra do Senhor, porque dízimo e oferta é um verdadeiro mandamento do próprio Deus, que se nós quiser ser abençoado por Deus, nós em primeiro lugar temos que obedecer os mandamentos da palavra do Senhor, certo? Então tem pessoas por aí até xingando os pastores a qual dão sangue, dão a vida ao povo de Deus para ensinar a andar reto no caminho do Senhor. Em primeiro lugar, ser obediente com os dízimos e as ofertas. Isso é o primeiro passo, porque se não existir esse primeiro passo na igreja do Senhor, o que vai acontecer? Não vai existir igreja, porque com que os pastores vai levar
os pastores nos 4 cantos do mundo, pagar avião, pagar hospedagem, pagar muitas e muitas despesas que tem que pagar. Você acha que os governos de outros países, ou desse país mesmo, vai pagar a despesa desses pastores? Não. Quem tem que pagar a despesa dos pastores, quem é? É os homens que é preparado e capacitado pelo próprio Deus, com as suas fidelidades, com os dízimos e as ofertas, certo? Então, esses infelizes que estão por aí dizendo que os pastores estão errados, dizendo que os dízimos era só na época de Israel, não, estão enganados. Não é na época de Israel. Naquele tempo, Deus já preparou os homens para dar os dízimos e as ofertas. O dízimo e a oferta já vem desde o tempo de Abraão, quando Abraão levou o dízimo aos sacerdotes. Levou o dízimo ao sacerdote. De Abraão para cá, já vem dando os dízimos. Não foi só no tempo de Israel. O ignorante que prega ao povo, que diz que não é obrigado a dar dízimo na oferta, não, ele está errado. Obrigado é quando nós somos obedientes com a palavra do Senhor. Aí sim, porque o próprio Jesus Cristo, já no Novo Testamento, o seu imbecil que ensina a igreja do Senhor dizendo que não é obrigado a dar dízimo na oferta. Se você quer ser obediente e abençoado por Deus, sim, tem que dar sim o dízimo e as ofertas para que haja mantimento na casa do tesouro. Você não está vendo aqui esses versículos que eu estou botando aqui para vocês mesmos ler? Esse versículo aqui, 11, 10, 12, leia, medita nesses versículos aqui de Malaquias capítulo 3, que aqui é um ensinamento não só para aquela época do povo de Israel, mas é para nós hoje. É para nós seguir hoje o mandamento do Senhor. Ou se vocês pensam que o mandamento do Senhor em toda a Bíblia foi tirado do Velho Testamento para que nós não cumpra hoje? Nós temos que cumprir. O próprio Jesus Cristo falou, eu vim não para tirar a lei, eu vim para cumprir a lei. E uma dessa é essa, uma dessa que Jesus Cristo cumpriu. Por que vocês, infeliz, não ler lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, a qual o próprio Jesus Cristo nos ordenou que nós fosse fiel nos dízimos e nas ofertas. Leia lá esse versículo e capítulo de Mateus 23, que você vê ali o próprio Jesus Cristo nos ordenando que todos nós sejamos fiéis com os dízimos e com as ofertas. Eu repito, se não existir essa fidelidade entre as ovelhas de Deus, entre os filhos de Deus, como que as igrejas evangélicas manteriam abertas as portas para pagar água, para pagar luz, para pagar pastores, para ajuda de custos dos pastores, de todos eles que mantêm o corpo da igreja, que mantêm a igreja aberta? Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, essas pessoas rebeldes, que eu considero essas pessoas rebeldes, que diz que conhece a palavra de Deus e ensina o povo de Deus que não é necessário levar os dízimos, ser fiel nos dízimos, ser fiel nas ofertas. Isso é um imbecil, uma pessoa dessa que está distorcendo a palavra do Senhor. Eu sou simplesmente um cooperador para com Deus da palavra, certo? Eu não tenho igreja, eu não administro igreja nenhuma. Eu simplesmente congrego em uma igreja, a qual todos os filhos de Deus têm que congregar na igreja para que junto busque o Senhor, adore o Senhor, mas seja fiel, em primeiro lugar, nos dízimos e nas ofertas, porque quando você recebe o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus ensina, testifica em nossos corações que nós temos que ser fiel com os dízimos e as ofertas, para que nós mantemos nós mesmos dentro da igreja. E a igreja tem que ter administração dos pastores, porque os pastores, ele é o anjo da igreja, ele é o anjo de Deus. O anjo de Deus, os pastores, porque sem os pastores não haveria igreja. Porque o próprio Jesus Cristo ensinou os discípulos dele a ser pastores.
e levar as ovelhas dele e fazer as ovelhas dele apacentar as ovelhas do Senhor? Então, todos têm o que conhecer o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. Porque eu repito, Jesus Cristo nos ensinou. Quando algumas pessoas claramente estão xingando até os pastores, chamando os pastores de ladrão, dizendo que os pastores é roubador, porque estão ensinando a dar dízimo e oferta. Eu não vou citar aqui nome de pastor e nome de ninguém que está acusando os pastores, mas você mesmo aí nesses vídeos, a qual está aí no YouTube, você vê uma pessoa dessa eu considero incrédula. Não considero uma pessoa dessa, pessoa xingando os próprios profetas de Deus, xingando Davi, xingando Salomão, xingando os profetas, dizendo que ele andou errado. Sim, se ele andou errado, mas eram as pessoas ungidas de Deus. Deus nunca encobriu o erro dos ungidos dele, como Davi. O próprio Deus fala, Davi, eu achei Davi segundo o meu coração. Davi pecou, Davi foi até rebelde, mas Deus chamou Davi segundo o meu coração. Ele deixou Davi, claramente, ele não encobriu o erro de Davi. Quando ele pecou contra Betseba, ele não encobriu. Davi pagou pelo pecado que cometeu. Mas Deus não deixou de considerar Davi como segundo o coração dele. Não, isso aí de jeito e de forma nenhuma. Quem é que não é pecador? Quem que não é? Todos nós na face da terra, nós somos pecadores. Só que o servo de Deus peca. Mas ele não vive no pecado. Quando ele peca, ele mesmo se arrepende, e o sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário vem e lava ele de todos os pecados, de todas as transgressões, porque o próprio servo de Deus, quando peca, o Espírito de Deus fala no coração dele, você pecou e desagradou o Pai. Automaticamente, o servo de Deus ali pede perdão a Deus, se ajoelha, põe a cara no pó, e ali mesmo ele é justificado no sangue do Cordeiro e perdoado pelo Pai. É isso mesmo que eu quero falar, porque ninguém deve xingar, ninguém deve falar mal de um ungido de Deus. O homem, quando é ungido de Deus, ele é ungido, ele é um servo de Deus. Por que devemos de falar mal de um servo de Deus? De forma nenhuma. E você mesmo que conhece a palavra, que está aí conhecendo a palavra verdadeiramente, e está, em vez de pregar a palavra, prega a palavra a todas as pessoas, a todas as criaturas. Não distorça a palavra do Senhor. Você mesmo que está xingando a palavra, você, se não quiser dar o dízimo, não dê. Se você não quiser dar oferta, não dê. Mas não xingue os servos de Deus. Não pratique essa grande iniquidade contra Deus. Porque você está querendo tirar a igreja do Senhor do abrisco de Deus. E isso não devemos fazer. Devemos praticar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é qual? É que todos nós sejamos fiéis em todos os aspectos da palavra do Senhor, principalmente nos dízimos e nas ofertas. Porque eu repito aqui agora, se nós não for fiel com os dízimos e as ofertas, o que acontece? As igrejas que levam a palavra, a verdadeira palavra do Senhor, elas vão se fechar. Porque quem vai manter a igreja do Senhor? Ninguém. Eu repito, governo, político, ninguém vai manter a igreja do Senhor. O próprio Jesus Cristo ordenou que nós fôssemos fiéis com os dízimos e as ofertas. Porque você, hipócrita, fariseu, está falando aí dos pastores que fala que está roubando, está obrigando o povo a dar o dízimo, dar oferta. Isso não é ninguém obrigando, isso é ordenança de Deus, desde a época de Abraão até hoje. E sempre vai continuar, até a igreja de Cristo ser arrebatada. Enquanto nós não for arrebatados, transladado para o céu, essa ordenança de Deus vai existir, porque nós temos que ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Depois, o próprio Deus manda nós provar isso. Provais nisso, vê se eu não abrirei as janelas do céu, e sobre vós derramarei bênçãos e bênçãos sem medida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o doido que vai
dizer que Deus está mentindo? Quem é? É a própria palavra de Deus que está falando aqui agora. É a própria palavra do Senhor. Leia, medita na palavra do Senhor. Vê se você não vai entender que esses que falam mal da palavra do Senhor, dos servos de Deus, que Deus tenha misericórdia dele, que ele venha se converter, que ele venha ter um novo coração, limpo e purificado no sangue do Cordeiro, que ele venha entender que o Espírito de Deus está aqui na terra, nos conduzindo à verdade, falando do Cordeiro de Deus, porque o Espírito de Deus não veio falar dele mesmo, ele veio falar do Filho dele, de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, a qual vem julgar os vivos e os mortos. Mas Jesus Cristo vem nos buscar. Jesus Cristo vem arrebatar a igreja dele. Porque quando aqueles que são salvos forem arrebatados, aqui nessa terra só vai haver grande tribulação. Vai haver, a ira de Deus vai derramar sobre a terra, sobre vocês. É vocês mesmo que a ira vai vir de Deus. Aquele que distorce a palavra do Senhor. Não distorça não, porque a ira de Deus está sendo preparada, o cálice da ira de Deus, para esses incrédulos, para esses religiosos, para esses que não crerem nem no Pai, nem no Filho, nem no Espírito Santo. Esses sim, esses vão pagar com a ira de Deus sendo derramada sobre cada um de vocês. Então não é só nos dízimos, nas ofertas que sejamos fiéis, não, em tudo, sejamos fiéis em aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e manter os mandamentos, porque está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, em diante, que aquele que não tem o meu Espírito, esse não provém de mim. Então você que não crê que o Espírito de Deus não está aqui, você não é de Deus e não vai ser de Deus. Porque o Espírito de Deus está aqui para justificar que nós somos filhos de Deus. Lá em o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 11 a 14, fala que todos nós temos que se fazer filho de Deus quando aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso o recado que eu quero passar para vocês, cara ouvinte, desobediente com a palavra do Senhor, certo? Porque se você não for obediente, e se Jesus Cristo volta hoje mesmo você não será arrebatado, hoje mesmo você não será transladado, você ficará na terra para pagar com a sua própria vida a sua desobediência. Então obedeça, meus irmãos, esse é o conselho do teu amigo em Cristo, se é que eu posso chamar você de amigo. Quem não é amigo de Deus é amigo do mundo, e quem é amigo do mundo não é amigo de Deus, certo? Então se você não é amigo de Deus, pois eu também não sou seu amigo, porque eu sou amigo de Deus, e se eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo, e eu vou continuar, porque a minha salvação está nas mãos do meu Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Por isso eu encerro essa orientação a você incrédulo, que deve xingar e distorcer a palavra do Senhor. Eu não estou pregando aqui religião, eu estou mostrando esse versículo aqui, a qual nos orienta a nós ser obedientes com a palavra do Senhor, porque ele nos garante nos abençoar, ele nos garante encher nossa vida de bênçãos, porque a palavra do Senhor fala que os fiéis, a cabeça deles são acumulados de bênçãos, e eu sou um desses da promessa do Senhor. Porque antes eu era religioso, hoje eu não sou religioso, hoje eu tenho um Senhor para servir. Hoje eu tenho um Senhor e ele, quando eu passei a ser obediente, essas promessas que estão aqui, ela se cumpriu na minha vida. Eu sou testemunha viva dessa promessa do Senhor Deus que estará aqui. Se for fiéis, provai em mim. Vê se eu não abrirei a janela do céu e sobre vós derramarei bênçãos e bênçãos sem medida. E essas bênçãos são derramadas na minha vida. Porque eu sou testemunha viva e eu quero só orientar para vocês religiosos que crê numa religião, mas não crê que
que Deus enviou o seu único filho para nos salvar, porque é a única pessoa que Deus nos mandou foi Jesus Cristo para nos salvar, e é o único intermediador entre o homem e Deus, é só Jesus Cristo. Quando muitos religiosos por aí creem em deuses, e deuses não vale nada, somente Jesus Cristo, intermédio dele, é que nós veremos a face do Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então eu espero que eu tenha orientado essas poucas palavras, esses versículos, a qual vocês leiam, entenda, mas se converta, porque se vocês não se converter, vocês estão preparados, estão se preparando, vocês mesmos se preparando para o lago de fogo com enxofre, saber a segunda morte, certo? Essa é uma orientação e uma advertência do Deus Todo-Poderoso que está falando sobre a palavra dele aqui. Não sou eu que falo, eu simplesmente, Deus está me usando para passar essas palavras para vocês. Espero que vocês, incrédulos, que não têm o Espírito de Deus, que não creem em Jesus Cristo, não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, se converta para que vocês mesmos obtenham a sua salvação. Porque se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você vai morrer e você vai para o inferno. Você vai para o inferno, é o lago de fogo com enxofre, saber a segunda morte. Não tem perdão. Se você não se converter antes de morrer e aceitar Jesus como seu Salvador, você não será salvo. Isso é claramente para você. Isso é uma advertência do céu para vocês, incrédulos que não aceitou Jesus Cristo ainda como Salvador. Se vocês aceitou suas religiões e morrer na sua religião, você fique sabendo que sua religião não vai levar você até a Deus, mas vai levar você até o inferno. Se quer continuar nela, continue. Mas sabendo a verdadeira salvação não vem de religião. A verdadeira salvação vem de Cristo Jesus, a quem nós devemos aceitar somente Ele como o único e suficiente Salvador de nossas almas. Espero ter orientado. Meu Pai, agora eu abençoo as pessoas que são obedientes com a Tua palavra, meu Pai. Eu abençoo a elas neste momento. Seja elas abençoadas agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.